Aí está, bom dia pessoal, terça-feira, 14 de janeiro de 2025, agora são exatamente 11 horas 46 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, ufa, já gastei toda a minha energia e eu nem finalizei o primeiro take. Não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, aos observadores de plantão, Bill não tá em casa. Faço ideia onde foi. Acabou o dinheiro dele, ele saiu fazer umas corridinhas, fazer um troco, uns trocados, ou simplesmente foi passear. Faço a menor ideia. Não falo com ele desde, não encontro ele desde sábado. Enfim, então não sei. Eu falo isso porque nos últimos vídeos todo mundo tem comentado: ó, o carro do Bill continua parado, o carro do Bill tá limpinho, o carro do Bill não sei o que. Sim, ele tirou umas férias semana passada. Certíssimo, ele se organizou pra tanto, né? E ficou em casa semana até umas 10 horas da manhã. Outro dia vocês viram, né? Enfim, vamos lá, vamos dar-lhe. Diaço de terça-feira em Porto Alegre. Temperatura deve estar batendo perto dos 30 graus. Está um calorão aqui dentro do carro. Patati patatá pra cima deles e ferro nelas. Ai, só pra não passar batido, vai, Gaspar! Não tocou ainda, tá? Não falei sobre isso. Só vou me posicionar ali na entrada do beco e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Vou só pelo take. Estrada das Furnas. Não sei se vocês conhecem, uma estrada que liga a Costa Gama, a estrada da Costa Gama. Não, lá é Oscar Pereira ainda, né? O Morro da Embratel lá. Vem lá daquela região, é a continuação da Rua do Santuário, Santuário Mãe de Deus. Fica aqui em cima do morro da Zona Sul. E ela vem até ali a estrada Belém Velho. Na verdade até quanta informação perdida, né? A estrada das Furnas vem até José Passuelo, que é a continuação do Vicente Montejo. Tocou pra pegar aqui no Jardim das Palmeiras para levar pra lá. Tocou de Comfort, me dei conta que eu não tinha ligado o X ainda. Ontem quando eu finalizei a última perna tava só de Comfort. E, enfim, já vamos partir de Comfort, que seja a primeira de várias. 11 pilas, a corridinha de merda, na verdade. Fica daqui até ali dá uns 3, 4 km. Mas eu vou só pelo take. Vou filmar lá porque é uma estrada bonita. Eu não sei qual parte da estrada das Furnas, que é a 653, desce bem na metade da lomba aqui. Passa pelo lado da Vila Renascença. E final da linha da rua o ônibus dos Alpes é do outro lado lá, né? Enfim, pra quem não conhece Porto Alegre, espero que eu consiga. É sim, tô saindo pra filmar, imagina só. Um dia eu vou sair só pra filmar, né? De repente nem precisa sair, fica na garagem, né? Contando historinha, dando macete. Que tal, o que vocês acham? Vai ter debandada geral do canal, né? E eu vou ser o primeiro a sair, por sinal. Se um dia eu chegar nesse ponto, eu sou o primeiro a sair do canal. Enfim, chegando aqui pra pegar passageiro, que eu nem vi o nome ainda, aqui no Jardim das Palmeiras. Levar ali pra estrada das Furnas. Depois vou mostrar a estrada que... isso que eu ia comentar. Ela foi asfaltada já faz uns 2, 3, 4 anos, será? As primeiras vezes que eu passei nela, ela era de terra e era quase intransponível, porque é muito íngreme, cheio de peral no meio e era bem complicado. E não era uma alternativa. Agora, por estar asfaltada, é um belo do atalho para quem vai daqui para a Zona Leste, por exemplo. Quem vai lá para a região do Morro Santana, Lomba do Pinheiro, Agronomia, Viamão, é uma alternativa à estrada Belém Velho, que normalmente tem trânsito, né? E, enfim, depois eu mostro para vocês, chegando aqui. Imagina se a moça tá pronta. É sempre assim. Por isso que aqui é Jardim das Palmeiras, ó. Esse é um loteamento aqui no bairro Cavalhada. E a avenida principal, que é a Paulo... Esqueci o nome da... Paulo Correia, não. Paulo Pontes. E essa aqui, Ângelo Barbosa, elas têm essas palmeiras aí, ó. E aí chama Jardim das Palmeiras, acho que é isso. Tem uns que chamam isso aqui de Madepinho também. Eu não tenho certeza. Só vou esperar os 2 minutos, eu não vou esperar fazer essa corrida, porque não é um destino bom.
passageiro não tá pronto me esperando. E a nota dela é 4,82, então ela não faz isso só comigo. Descer todos os dias ela pede essa corrida. Ou pelo menos ela sempre deixa o motorista esperando. E eu não tô com saco de fazer favor para passageiro só por causa de um take, né? Outro dia eu mostro pra vocês a história das furnas, se for o caso. E nada, tá dentro de casa aqui, ó. À minha esquerda. Nenhum movimento, mandei mensagem já. O pinzinho tá lá dentro, já vi. Dentro desse terreno à minha esquerda aqui. Pinzinho, bolinha azul, aquela, né? Acabou pra mim. Quando passou, já passou 1 minuto e 15. Pronto, já não vou mais fazer a viagem. Vou esperar os 40 segundos. Tá vindo ela ali, só vou dizer pra ela que eu cancelei porque eu achei que ela tinha desistido, tá? Bom dia, Rafaela. Desculpe, moça, mas eu acabei de cancelar. Eu achei que tu tinha desistido. Né? Demorei 6 minutos pra chegar aqui, tu não tava pronta. Tá? Em seguida vem outro carro pra ti. Feito? Assim que se educa passageiro mal educado. No dia que eu morrer. Cara, que delícia pra isso que eu vivo. Cara, ela me pediu desculpa, velho. Ela me pediu desculpa, não tem noção. Essa nunca mais deixa o passageiro esperando. Motorista esperando. Que delícia. 11 pila a mesma viagem. Não vou fazer. Não vou ali. Agora desisti da Estrada das Furnas. Fica pro próximo vídeo. Outro dia eu vou lá vazio, eu mostro pra vocês. A vista de lá, nem sei se eu ia conseguir mostrar pelo celular. Mas a vista lá da Estrada das Furnas, da Rua do Santuário, daquela região é sensacional. Ó, vamos pro Barra. Pega aqui na Otto. Vai levar lá pro Barra Shopping Sul. 7 pilinhas, um absurdo, mas vamos dar. Então vamos de novo no dia. Eu gostei dessa, eu fiquei assim, ó, pá, sabe? Com tudo. E outra, pior de tudo, não estou sentindo raiva no sentido de que merda! Esses caras, não sei o que, estão te falando. Não! Fiquei com sangue nos olhos! Me deu sangue nos olhos disso, tia. Me deu tesão. Coisa linda, vamos pra cima deles e ferro não. Quero nem saber, né? Puta que pariu, sabe? Puta que não vamos deixar chegar no coração, Daniel. Tá tudo bem. Pega o passageiro agora aqui na Otto Niemeyer, viagem de 3.7 km, 7 pilinhas. Só pra me movimentar, né? Eu acho que talvez no Barro consiga. Talvez consiga. Senão eu já saio dali direto vazio pro Menino Deus mesmo. Ou pro Cristal, sei lá, nunca saberemos. Vamos ver o que nos espera na próxima. 5 pro meio-dia. Pelo menos nesse horário, mesmo em janeiro, parece que o intervalo entre uma corrida e outra é menor e isso faz bem pra cabeça, né? Isso faz muito bem pra cabeça. Intervalo, quanto menor o intervalo entre uma corrida e outra, mais bem pra... melhor faz pra cabeça. Mais bem, desculpa, tá? Opa, a Kombi fechou o ciclista. Quase deu BO aqui. E cheguei no bar. Cheguei no bar, isso mesmo. Cheguei no bar. Tô com espera na mesma portaria. Peguei o rapaz aqui pro Grêmio Náutico Gaúcho, na Avenida Praia de Belas. Virei o celular pra falar pra vocês. E já tocou pra buscar aqui na Visconde de Derval. Mais 7 pilas. Fechar a terceira corrida de 7 pilas na sequência. Ali pra Venâncio Aires, bairro Cidade Baixa. Essa é mais curta, essa é 2.3 km, as outras duas foram em torno de 4 km. E o mesmo preço, né? E só comprova, entre aspas, que quanto mais afastado da região central da cidade, menor é o valor do quilômetro, né? Não é à toa que tu chega na Cachucha e toca a corrida de fazer 19 km por R$21, como eu fiz ontem. E quando tu chega no centro, tu faz corrida de 2 km por 7 pilas, né? Quando o estagiário tá com vontade, é verdade, né? Porque essa corrida muitas vezes é oferecida a 5,88 também, mesmo na região central. Mas enfim, essa política eu sou totalmente contra. Eu acho um absurdo, porque a gasolina tem o mesmo custo na zona sul de Porto Alegre. Tá, ok, vamos levar em consideração, tá? Existe política de preços em certas regiões que os donos dos postos eles né, mexem os pauzinhos para que mexam no mercado, mas em teoria a gasolina tem o mesmo custo, né, em qualquer ponto da cidade, mas a corrida não. Enfim, chegando aqui pegar a Paula na Visconde Derval, só um desabafo, uma reflexão, uma divagação para encher a morcilha e nada mais.
levar ela ali pra Cidade Baixa, Venâncio Aires. Nota 1 pra Paula. Quase que cancelei, mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Ela despertou em mim os meus instintos mais primitivos. Não vou falar mais nada, senão serei cancelado. No mínimo vão me chamar de velho babão. Ufa. Ufa. Deixou os corpinhos de Atlântida. Enfim. Chega até babar, olha só. O que eu faço agora da minha vida? No dia 29 recusei 2 X. Ah, sim, eu desliguei o X. Recusei 2 X desaforada. E daí tudo só no Comfort. Agora tem que me posicionar, parar numa sombra. Eu vou ali na Bento Figueiredo ali, acho que eu consigo parar se não tocar até ali. E eu ligar X de novo, né? Pelo jeito o Comfort não vai tocar, pelo menos de imediato, assim, de partida. Que de aço, calorão, patati patatá, a cidade tá movimentada. Uma coisa que eu acho que eu não comentei nesses vídeos de janeiro aí sobre a demanda de Porto Alegre, não sei se vocês já perceberam, mas quem tem casa na praia, quem tem grana e quem tem o hábito de ir todo final de semana, independente estando ou não de férias, pro litoral, tem uma rotina diferenciada nessa época. Muitos, aqueles que podem, é verdade, aqueles que são empresários ou profissionais autônomos que têm essas casas na praia, no caso, trabalham que nem os deputados, que nem os senadores de Brasília, de terça a quinta em Porto Alegre. Então a segunda-feira o pessoal retorna e sexta-feira é debandada geral. Já perceberam isso? Que as sextas-feiras têm sido bem fracas e as segundas-feiras também. E terça, quarta e quinta parece um dia normal do mês de setembro, outubro, por exemplo, onde as coisas estão acontecendo e tal. Não com aquele fluxo, com aquela demanda, com aquele trânsito todo, mas as coisas acontecem mais naturalmente, né? Então é uma característica daqui. Mas isso aí só vale para quem tem grana, casa na praia. Então o pessoal com condição, né, que tem empresa, empresário, médico, né, aquele cara que consegue desmarcar os compromissos da segunda, consegue desmarcar os compromissos da sexta, daí resolve tudo terça, quarta e quinta, e é onde a cidade está bem mais movimentada. Eu pensei algumas vezes em comentar sobre isso, mas passou batido. Então agora vamos ligar X, porque ficar parado no sol, falando bobagem, enchendo morcilha, sem viagem, não dá. Isso não ganha dinheiro. Eu acho que eu estou sendo exigente demais. Mas eu estou muito bem posicionado. Segundo o Juliano, um abraço para ele, nunca mais falamos. Outro dia procurei no YouTube, tem um canal de... Ele é professor de inglês e dando aulas online e tal. Que legal, fiquei bem feliz de saber. Juliano, já foi um personagem aqui deste canal. Dividi meus dias com o Juliano lá no começo, durante uns 2, 3 anos. Foi meio que a gente se afastou e tal, as coisas foram criando... Enfim, não vem ao caso. O Juliano uma vez apelidou essa esquina aqui, a esquina mágica. E eu já comentei com vocês aqui que a esquina da General Câmara é com a 7 de setembro. Estou parado aqui no ponto de táxi, inclusive eu tirei foto, já coloquei lá no Insta. Estou esperando táxi junto com os guris. Não vem ninguém tirar satisfação de mim ainda, né? Até porque eles estão numa outra vibe também. Não, acabou a briga, graças a Deus, né, entre os taxistas e os Ubers, acho eu. E tocou já meia dúzia. Não quis pegar nenhuma. Tudo mal paga, tudo demorada, mas tudo para a região central. A última era 8,88 para pegar na Borges, devia ser no mercado público, para levar para Princesa Isabel, 14 minutos. Não, calma. Se acalmar, né? Essa corrida aí paga 15 pila numa situação normal de temperatura e pressão. Mas não é, né? Então eu não sei o que eu quero aqui. Não sei se eu quero pegar uma corrida de 20 pila que vai me levar para Novo Hamburgo. Ó, tem um tururu, preciso ver. Ou uma de... na verdade, queria de 15 para Princesa Isabel. De 15 pro Travesseiro, 20 pro Iguatemi. Eu tava feliz da vida de fazer essa corrida. Mas não vai rolar, né? Talvez eu esteja exigente demais. Só para não passar batido, eu não vou entrar no mérito para não criar uma situação aí, enfim, que eu nunca pensei, nunca externei isso. Sempre pensei, mas nunca externei, nunca comentei aqui no vídeo. E o Lucas
Aí, ó, 15 pila, que bom que tocou. Vai passar batido. O Lucas sabe do que eu tô falando, já falei pra ele. 15 pila pro shopping Praia de Belas de Comfort, vamos dar. Na real não existe lanche grátis, né? Demorou pra tocar, 15 pilas, como eu gostaria. Uma região ok, pra shopping Praia de Belas. Só que a viagem... Estamos na saída aguardando, beleza. Só que a viagem é pro... tem parada, né? Mas enfim, vou fazer ele. 15 pila Comfort. É do Mercado Público, a corrida. Partida do Mercado Público. Já mandou mensagem dizendo que tá aguardando na saída, então deve ser na principal ali, em direção ao shopping Praia de Belas. Eu espero que a parada seja no caminho e não tenha surpresas, né? Que seja só para desembarcar, descarregar alguém. E quem duvida é louco, né? Que o estagiário entende, que o algoritmo entende como é que a gente trabalha, aquela coisa toda. Nunca esteve tão claro que isso é a maior verdade possível. Enquanto eu estou aqui no shopping Praia de Belas, parado fazendo plantão, recusando 5,88 a rodo como se não houvesse amanhã, o Jean acabou de receber uma viagem, iniciou a viagem para Novo Hamburgo. Eu tava pensando que todo dia o cara pega uma corrida. Ó, 4.7 para 7,59, não tô vendo. Todo dia o cara pega uma corrida. Ontem ele foi para Eldorado, ele foi depois para Estância Velha. Enfim, eu tenho mostrado aqui, comentado e aquela coisa toda. E ele faz, porque ele gosta. E tá tudo certo, paga as contas dele, faz as metas dele, roda o dobro do que eu rodo, faz mais que eu, é verdade, quase sempre, quando eu começo a fazer essas papagaiadas aí. E daí eu fico pensando, por que ontem não tocou nada pra nada? Não tocou nada pra mim pra sair de Porto Alegre. Ney Cabral, 9 pilas, não. Só toca essas corridinhas de merda pra mim. Por quê? Em situação normal de temperatura e pressão. Eu não gostaria de estar repetindo isso toda hora. 676. Essas corridas aqui eu faço todas, porque estão um pouquinho melhor pagas, né, do que agora. Faço todas. Já o Jean recusa. Ele não gosta de fazer corridinha cabinho, que ele chama. Ele gosta de andar, gosta de pegar a estrada. Pra quem não sabe, o Jean foi, antes de ser motorista aplicativo, ele foi Uber, ele foi taxista durante 30 anos da vida dele. E durante alguns anos, mais uma de 5,88, ele foi motorista do aeroporto. Então ele só fazia viagem, ele pegava a viagem no aeroporto. Tinha uma empresa, uma cooperativa, mais uma de 5,88. Foram umas 15 só aqui. E então meio que a gente, né, enfim, ele fazia toda hora, Caxias, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, a partir do aeroporto, ia e voltava. Fazia serviço para algumas firmas do porto. Lembro que ele comentou comigo na época que o porto de Rio Grande deu aquele boom lá, há uns 15 anos atrás. O Jean disse que ficava, né, fazia Rio Grande e Porto Alegre bate-volta todos os dias. Então esse é o trampo dele. É como ele gosta e tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Também gosto de viajar, né? Só que na minha ideia, essas viagens no Uber não pagam bem, né? Porque a volta nunca é garantida. Então essa é a forma que o Jean trabalha e essa é a forma que eu trabalho. Aqui tá desenhado isso, né? Daí chega nessas épocas aqui que tu quer fazer algo diferente, não tem algo diferente. No caso pra mim, eu tô fudido. Porque ou eu fico fazendo 50 corridas de 5,88 pra fazer 300 pila, ou eu não faço mais nada. Porque se eu quero ir pra Caixuxa, eu faço por 21 e volto vazio. Já as corridinhas, o estagiário sabendo que o Jean aceita viagem pra General Câmara, pra Novo Hamburgo, pra Eldorado Sul, pra Guaíba, sabendo que o Jean aceita, e manda pro Jean. Então sim, o algoritmo entende como a gente trabalha, sabe como a gente trabalha e nos direciona a corrida de acordo com o nosso perfil. Ele não quer perder tempo mandando corrida para quem não vai aceitar, né? Então, se o Jean tá perto de uma corrida longa, a corrida vai cair para ele, certo? É fato isso aí, é fato. Eu fico impressionado. Aí, eu não sei quantas já recusei de 5,88 agora, só nessa fala. Mais de 10 com certeza. E antes de falar com vocês, eu estava uns 3 minutos aqui esperando. E só estamos em 5,88, 7,42, 6,42, 6,59. Nada. Aí, ó, mais uma. E vai. Por quê? Normalmente essas corridas eu faço, né? Porque elas não são 5,88 normalmente, elas são 7, 8 pilas. Só que agora não tô afim. Eu quero ir pro Novo Hamburgo agora também não iria. É só uma curiosidade, só tô levantando essa bola. Enquanto isso, o Jean tá no 116 agora, provavelmente, rasgando 8,37 pro bairro Rio Branco. Essa vamos fazer ele aqui do Shopping Praia de Belas. 4.5 AM, 8,37 é melhor que eu consigo.
buscar 4 km agora, tio. Para 27 pilas. Não dá para recusar essa corrida. A corrida é rápida, depois que eu chegar lá na sede do Transurb, preciso já entrar lá dentro. 27 pilas pegar o Adair na sede do Transurb, lá no meião, lá no bolo. Acho que eu não fui lá para as enchentes. Dá uma olhadinha ali. Para levar lá pro Passo das Pedras, bairro Carlos Baroni, eu acho o nome da rua, não conheço. 12, 13 km. Deve ser isso mesmo, Sertório toda a vida, dobra a direita lá, esquerda cheguei, né? Deve ser isso mesmo. Viagem rápida e fácil de fazer, problema é buscar 10 minutos, né? 4 km. De Comfort. Eu vim só de Comfort porque eu queria ir no banheiro. Ali não. Eu trouxe aqui para 18 de novembro. Daí minha ideia era ali no Elefantinho da Ceará. Mas tocou essa, eu disse, não. O vídeo que espere hoje é daqueles dias que não dá para desperdiçar nada. Eu tô... acho que todos esses dias desse ano, não sei. Não lembro agora de cabeça, mas acho que não fechei a meta nenhum dia. E todo dia tá faltando 50, 70, 80, 100 reais no meu fluxo. Eu tô esgoelado. Completamente esgoelado, literalmente esgoelado. Não posso desperdiçar mais nada. Enquanto eu tenho energia física, que é agora, 3 horas da tarde, 2h30 na verdade, 2h23, tenho que fazer essas coisas, porque depois é mais difícil fazer isso às 10 horas da noite. Eu não consigo mais, né, Moisés? Não consigo mais. Sei que tá foda, tá difícil, pessoal. Mas enfim, vai ser a melhor corrida na relação da viagem, né? Porque se eu colocar esses 4 km para mais 12, 13, eu não sei exatamente quanto que é 17 km para 27 reais de Comfort. Total vai dar meia hora de envolvimento para 27 pilas. Eu tenho que achar isso maravilhoso para janeiro, né? Tem que me convencer disso. Fiz 27 pilas em meia hora. E em 2 horas agora, são 2h24, mais 2 horas e meia. Só para me convencer que essa viagem é boa. Isso é a pior parte da história. Quando o cara começa a se convencer que uma viagem de merda é boa. E pior é quando o cara se convence. Não, realmente é boa. Entenderam a loucura? Mas em 2 horas e meia eu comecei, era 15 para o meio-dia. Agora são 2h24. Mais de 2 horas e meia, 2 horas e 38 minutos. Eu fiz 83 reais. Ou seja, menos de 40 por hora, 30 e poucos por hora. E agora eu vou fazer 27 de meia hora. Que delícia, né, cara? Que delícia de viagem, sensacional. Tem que me convencer. Tenho que me convencer. Só como efeito de curiosidade, não sei se todos já entraram aqui na sede da Transurb, que eu acesso aqui pela Ernesto Neugbauer, na altura dos prédios do condomínio Porto Veríssimo, né? Eu vou entrar ali, a sede é aqui dentro, ó, e tem todo um terreno gigantesco, e eu já vim algumas vezes buscar passageiro ali. Só lá dentro eu vou ter mais ou menos 1 quilômetro que eu vou rodar até chegar ao passageiro. Então vou levar vocês comigo, só para efeito de curiosidade. Tem muita gente da região talvez que não tenha entrado aqui. Ó, o Porto Veríssimo, o condomínio que eu citei aqui bem à minha esquerda. E aqui, ó, é a sede da Transurb. Transurb, para quem não sabe, é o nosso metrô, né? É o nosso trem metropolitano aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Uma linha que sai do mercado público de Porto Alegre e vai até a cidade de Novo Hamburgo, cerca de 50 km. Olá, boa tarde, eu sou o Uber, vim buscar a Adair. Posso passar lá na sede, né? Feito, obrigado, moça. Então aqui, entramos aqui na portaria. O pessoal só mandou eu passar, não perguntou nada. E aqui é a sede da Transurb, né? Tá meio bagunçada, eu não lembro de ter vindo aqui depois da enchente. Aqui a água entrou com tudo, né? Aqui ela veio com tudo. E... enfim, a própria Transurb só voltou a funcionar na linha completa, né, do mercado em Porto Alegre até Novo Hamburgo no dia de Natal, 24 de dezembro. Lembrando aqui, ó, os trens à esquerda aqui, ó, estacionados. Vamos
Vendo aqui, ó, vários trens aqui à esquerda estacionados. Não sei se aqui é o pátio de manutenção, alguma coisa assim. Mas enfim, a nossa enchente, né? A enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul foi em maio. E as estações de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, São Pedro, Mercado e Rodoviária, ficaram debaixo d'água completamente e foram as últimas a retomar a atividade. Só retornaram agora no final de dezembro, dia de Natal, no caso 24, né? E isso prejudicando toda a locomoção, mobilidade da região metropolitana. Aqui tá dizendo que eu tenho que entrar, mas parece que é contramão. Acho que eu errei, hein? Mas o mapa tá mandando por aqui. Eu não lembro, acho que tinha um outro caminho pelo outro lado mesmo. Mas enfim, não tem muito movimento, é só uma área interna mesmo, não vou ter muito problema com isso. Espero que o Adair já esteja ali pronto me esperando. Essa aqui é a sede então da empresa, onde provavelmente a parte administrativa, onde o pessoal trabalha. A última viagem que eu fiz aqui, agora eu me lembrei, vim depois da enchente, sim. Peguei um pessoal do Nordeste que estavam trabalhando aqui na recuperação da... Agora me lembrei, agora faz uns 2, 3 meses. Eu entrei aqui dentro do pessoal do Nordeste que estava trabalhando na obra de recuperação da linha. O mapa disse que eu ia entrar aqui. Cadê o Adair? Dando luz alta em mim, tipo, pra acertar o celular com o sol assim, o ímã pega menos, deve ter alguma relação física, né? Ele tipo, fica mais solto ali e tal, enfim, daí quando tem que virar pra falar com vocês em movimento é complicado. E o caminhãozinho, sabendo disso, tá me dando luz alta aqui atrás de mim. Finalizei aqui então o Adair, gente boa, cara, funcionário lá da Trenzur. E agora tô chegando aqui no posto da Cascais com a Manuel Elias. Vamos mijar, vamos almoçar, enquanto eu espero a próxima viagem. Como não tem nenhum novo membro hoje, não vai ter cenas repugnantes. Eu tava pensando nisso agora. Vou dar uma olhadinha lá nas assinaturas, ver se teve alguma nova inscrição de membro, né? Mas não teve. Então não vou falar com os guris. Agora só vou falar quando tiver membro pra anunciar. Caso contrário, não vou mais falar. É brincadeira. Só coincidência. Não tem sombra aqui, tipo, tô mostrando no sol. Vamos ver se eu consigo. Tem uma meia sombra aqui, ver se pelo menos o celular ele protege. Pelo menos pro celular. Pelo menos o celular protegeu. Agora vou ali mijar e depois almoçar. Abraço pro Jonathan Silva. Se a moda pega, eu tô fudido. Parei pra almoçar aqui. Finalizei agora, já tô tocando 5,88. Tive que ligar X. Comfort não tocou nem pra mandar merda durante todo o meu almoço. 11 pila pra onde? Francisco Alves, Santa Isabel. Rodar esses 4 km, buscar 3. Não. Nada me motiva nessa relação aí. E daí foi dar uma atualizada ali no Instagram. Jonathan Silva me pegou no flagra saindo lá do Trenzur, que eu gravei, por sinal, coincidência ou não, eu gravei o Trenzur lá, né? Não gravei a saída, gravei a entrada. Ele me filmou. Devia estar sem nada que fazer, devia estar fazendo um plantão ali no Porto Veríssimo, provavelmente. Ele me mandou ali no Instagram, já coloquei lá nos meus stories. Enfim, se a moda pega, eu tô fudido, né? Se a moda pega, eu tô fudido. Agora parou de tocar. Eu liguei, o X tocou, chegou eu tentei até pegar um tururu desaforado, que era daqui do Rubem Berta, pra levar lá pro Navegantes, da onde eu vim agora. Eu vim da Trenzurb, era pra levar pra Frederico Mendes, de uma vila pra outra vila. Era bem no meio da vila da Coab lá, naqueles acessos, pra levar pra Frederico Mendes, bem no meio da vila lá do Pé da Areia. Mas era 21 pila, eu disse, não, vamos dar ali. Essa aí tá valendo. Pra esse horário agora. Detalhe, eu vim pela Severo Dúlios. Melhor atalho que fizeram na Zona Norte de Porto Alegre nos últimos anos. Severo Dúlios ali, continuação do aeroporto, sai ali atrás do Big. Pra quem vem naquela região lá, região do aeroporto, Anchieta, Navegantes, em direção aqui, essa região dos Rubem Berta, Passo das Pedras, porque foi pra onde vim. Severo Dúlios é a melhor alternativa. Por enquanto, né? Até todo mundo começar a usar ela e ficar engarrafada. Enfim, parou de tocar. Achei que fosse tocar alguma coisa na sequência aqui pra fazer uma gritaria junto com vocês. Não rolou.
Não vou sair daqui por enquanto. Estou numa região bem... Olha, 15 pila de Comfort, beleza, ó. Não sei que rua é essa. Ah, Alvorada. Ah, vamos dar, é cedinho, né? Buscar 1 quilômetro para levar para Alvorada, no bairro Maringá. Rua Nilson Ramírez, vamos dar. Vou confessar para vocês, essas viagens só vou fazer porque é Comfort. A relação até tá ok, 4.3 km para 14,97. Vou buscar 1 quilômetro, que é o normal, né? Menos que isso é sonho, mais que isso é abuso. E não vi a nota. 14,97. Alvorada, né? Tipo, o problema da Alvorada são aquela buraqueira, aquela coisa toda. E quanto mais longe do centro, mais baratas é o quilômetro, patati, patatá. Mas já tô longe do centro mesmo, tô fudido. Aqui é Passo das Pedras, né? Enfim, mas vou ali, agora é cedo, são 13h10. E nessa hora tem movimento de lá pra cá também natural, né? Se não for para mais perto da região central, vai ter corrida pra cá, pra Sarandi, sempre tem, pra cá, pra essa região aqui. Ou mesmo de 28 pila, que nem aquele dia ele veio o Magrão dormindo lá pra Casa de Cultura Mário Quintana. Naquela lá foi muito abuso, né? Aquele dia foi bom, lembram? Aquele sábado que eu espalhei farofa pela GPA. Fui 3 vezes a Gravataí, bate e volta, se não me engano. 2 vezes a Alvorada, bate e volta. Não parei, me diverti. Ganhei um pouquinho de dinheiro, rodei todos os quilômetros possíveis e imagináveis. A questão da demorada é essa. Tá, enfim, chega de conversa furada. Vamos lá buscar, nem vi se passageiro, se é homem, se é mulher, se é velho, se é velha, qual é a nota, não vi nada do passageiro. Só que eu só sei que eu vou pra Alvorada. Vai ser a segunda do dia que me esperou esse dentro de casa. Cagou pra mim, me deixou no sol me esperando. E aquela teoria que eu tenho, né? Não faça esforço pra fazer viagem ruim. Sim, viagem 15 pila pra Alvorada é trocar 6 por meia dúzia, sem contar que no final tu tá em Alvorada. Quantos segundos faltam? Faltam 10 agora. Mandei 3 vezes mensagem e a moça não apareceu nem pra me mandar merda. Nem pra eu mandar ela merda, no caso. Pro Girateta. Agora eu tô só pelo Girateta. Agora com gosto, pra colocar no Instagram e ser cancelado de vez. Ah, meu Deus do céu. Nada, que falta, já passou, já estourou os 2 minutos. Mandei 3 mensagens, o pinzinho tá se movimentando, ou seja, já tá se arrumando. Agora abriu a porta, vou cancelar e vai ter Girateta. Já cancelei, ela abriu a porta recém. E não saiu ninguém, só abriu a porta. Quando eu fui cancelar agora, tá 27 negativo, ou seja, 2 minutos e meio, né? Mais 4 pra chegar aqui. 6,5, vamos contar comigo. 7h53 pra levar pra onde? Sarandi, não. Se tocar alguma coisa melhor, vamos abortar o Girateta, é óbvio, né? Mas por enquanto não preciso movimentar, certo? Ou tô errado de ficar parado aqui na frente da casa da moça? Abriu a porta, não saiu ninguém ainda. Talvez eu já tenha percebido nesse momento que eu cancelei. Espero que sim, né? Me poupa dessa gritaria. Já tô assim, ó. 5h88. Já tô assim, ó. Sabe? De raiva, bufando de raiva. Ó, ainda veio vindo com um gurizinho correndo. Coisa mais querida do gurizinho, por sinal. E a moça recém fechou a porta aqui, ó. Agora já são 7 minutos, tá? Voltou pra dentro de casa. Tipo, tá cagando pra mim, valendo. Tá nem aí pro Uber, né? Nem aí pro Uber. Não interessa. Pediu o carro, terminou de se arrumar, terminou de pentear a criança, né? E o Uber chegou, ela não tinha terminado ainda não tinha resolvido as questões. Ela entra e sai, voltou, pegou uma madeira agora. Ela vai vindo correndo, agora tá mostrando pressa, olha só. Mostrando pressa. Vamos ver. É Luana? Nem abre, moça, já tá cancelado, tu não viu? Faz 8 minutos que eu tô aqui. Falta de respeito, né? Desculpa mesmo. Cara de pau. Essa é a nossa vida, todo dia. Às vezes mais, às vezes menos. Tudo bem, eu não precisava passar por esse estressezinho aqui agora. Poderia ter ido embora.
Mas essa falta de respeito tem todo dia. Essa falta de valorização do nosso serviço, pelo aplicativo, pelo passageiro. O que a viatura da IPTC faz aqui, tia? Não tem mais nada que fazer aqui no bairro residencial. Não tem nem trânsito. O que estão fazendo aqui, tia? Chama a sombra, eu vou parar, eu vou esperar aqui. Tá cheio de tururu aqui, eu não tô vendo. Tá aparecendo um monte de tururu pra mim aqui. Daqui a pouco vem uma coisa boa. Enfim, é isso, pessoal. Vida real de motorista de aplicativo. 14 pilas. Ah, é a mesma corrida. Agora diminuiu, baixou um pouquinho. Antes era 14,94, agora é 14,75. Vontade de aceitar e ali cancelar na frente dela de novo. Mas tem mais o que fazer. Enfim, até foi bom mesmo que eu não tenha ido para Alvorada. Talvez eu fosse perder muito tempo lá. Eu fico... De fato, isso aí eu já falei várias vezes. É o que mais me incomoda Já falei, não é o preço. Não é... Tocou aqui 8 pilas. Pegar aqui na Baltazar, direção ao Triângulo ali, um dos 3962, deve ser o prédio do Sicredi, eu acho. Não, o Sicredi é o... Eu acho que é o prédio do Sicredi, ou perto dele ali, deve ser o do Gran Parlindóia, um daqueles prédios comerciais ali, 3962. Eu vou pegar num condomínio residencial que tem aqui, Porto Quintana, eu acho que é isso. E vou torcer para que a passageira Laura esteja pronta na frente do condomínio, porque é provável também que ela esteja dentro do apartamento dela agora e ter pedido o carro Uber para se antecipar porque está atrasada ou qualquer coisa parecida, e me deixe esperando na Baltazar de Oliveira Garcia. Se bem que eu acho que ali tem um recuozinho pequenininho para tu parar, se for o caso, mas não justifica, né? E como eu estava querendo falar, melhor que não tenha ido para Alvorada mesmo. Ia passar raiva lá, ia para perder tempo, talvez chegasse lá e não pegasse nada interessante e voltasse para cá vazio, se bobear. Pelo menos aqui eu já vou em direção ao game, vou voltar pro game, voltar ali no Birici, ali no Triângulo, perto do Birici, perto das almofadas, aquela coisa toda. E daí já encaixa, já entro no meio e tem que correr atrás, que são 13,22, eu tô com 120 reais apenas. Não, 112 reais. 112 reais. 13h20 da tarde. E eu não posso baixar de 400 hoje, sob hipótese alguma. Na verdade eu preciso fazer uns 800, mas eu não posso baixar de 400 sob hipótese alguma. Então tem que baixar a cabeça e trabalhar, parar de reclamar da vida. Só falta testar a câmera. Também, olha só. Lembra do celular antigo? Que eu tive que trocar por causa disso, ó. Eu não conseguia mais gravar. Mas aquele lá não resistia a nenhuma temperatura, era 5 graus, já estava travando. Esse aqui demorou para apresentar algum tipo de problema e agora apresentou. Na última hora aí travou meu Waze e até agora não voltou, por sinal. O celular tá quente. Também ele tá direto no sol e hoje tá fazendo na rua uns 32, 33 graus. Mas ele tem se virado bem, ó. Já tá funcionando, ó. Apesar do Waze ter travado, apesar de o Android não tava tocando a janela, por exemplo, do celular, o aplicativo do Uber estava funcionando. Fiz 3 corridas com essa configuração. E agora eu tô, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, navegando com Maps do Google através do Android Auto, porque o Waze não voltou a funcionar ainda. Eu alterei ali na configuração do aplicativo do Uber para navegar com Maps e não gostei. Cheio de umas informações que... Enfim, tá dizendo aqui que se eu for por esse caminho eu vou economizar 13% de combustível. Será que é verdade? É muita precisão pra dizer uma coisa dessa. Tipo, chega a ser irresponsável dizer uma coisa assim. Mas os algoritmos estão aí fazendo conta pra nos ajudar, na verdade, né? Os aplicativos estão aí fazendo conta pra nos ajudar. Se ele diz que esse caminho é 13% mais econômico do que sei lá o que,
vão por ele. Eu sou bem pago, bem mandado. Mas falando sério, uma coisa que eu não gostei, tu manda navegar do aplicativo do Uber, ele abre o Maps no celular e no Android Auto. E o Waze não acontece isso. O Waze ele não abre o mapa no celular. Fica o aplicativo do Uber no celular, sempre em primeiro plano, quando eu tô com o Android Auto ligado. A não ser que eu trocar, é óbvio, né? Mas senão ele tá sempre ali em primeiro plano. Daí eu tenho que mudar ali, enfim. Mas vai ser só essa viagem, espero eu, que é lá pra Gomes Jardim, 18 pilas, lá no bairro Santana. Quando eu iniciar a corrida aqui com o João Felipe, que tô vindo buscar na rua Leite de Castro, uma das travessas da Gomes de Freitas, aqui no Jardim Tuçabará. Eu já vou baixar o celular, largar embaixo da bolsa, que a minha bolsa é gelada, tem umas garrafinhas congeladas. Vou mostrar pra vocês, ó. Quem nunca viu, eu saio com 2 garrafinhas de 500 congeladas e 2 geladas. E ao longo do dia eu vou tomando primeiro as descongeladas, e no final do dia as que vieram congeladas já estão descongelando. Pegaram a ref, né? Então aqui o banco está sempre gelado aqui. Às vezes quando acontece de um passageiro sentar na frente, moço, tá molhado, o banco tá molhado, porra nenhuma. E não era nem pra tu tá aí. Pra começar, não era nem pra tu tá aqui do meu lado. Eu tenho que explicar que é só gelado, porque eu levo as garrafinhas congeladas, mostro pra ele, enfio no cu, às vezes, pra ter certeza que não tá molhado, e só gelado. E eles ficam todos... Desculpa a brincadeira, tá? É só uma piadinha, pra não perder o... Tem que pedir desculpa por tudo hoje, né? Senão daqui a pouco estão me chamando de homofóbico nas redes sociais. Pegar aqui então o Leite de Castro, levar lá pra Gomes Jardim, vou ativar o modo pet pra não tocar na sequência e eu conseguir voltar à configuração do Waze. Hoje não é dia de fazer teste nem de combustível. Mas eu até depois vou olhar isso com calma direitinho, entender de onde que ele tirou essa 3% de economia de combustíveis. Mas é muita precisão. Quanto significa isso em centavos? Me deu vontade de perguntar. Quase que eu mandei, ok Google, quanto significa em centavos? Não sei se ele ia conseguir me responder. Mas enfim, chegando aqui. Eita, já abasteci, mijei de novo. Já deixei o rapaz ali na rua, no Medplex. Foi super solícito comigo, né? Porque tinha uma fila de amador. A área de embarque e desembarque do Medplex aqui da Santana é pior que Iguatemi. Mas isso por causa de vocês, colegas. Colegas. Ponto. Não. Tem umas SUV pra variar, abusado, e que estacionam ali e ficam ali esperando as patricinhas. É irritante aquilo ali. Aí tranca a rua, tu não tem onde parar, porque é bem numa esquina com a rua Vitória. E aí fica um caos. Cheguei ali, eu olhei pro João, desce aí, velho. Olha só a fila tá lá. Ah, não, tamo indo já, pá. Rapidão, não sei o que, puf, saltou, esse entrou mudo e só não saiu calado por causa disso. Isso, olha, garantiu a nota 10, não é nem 5, é 10 pra ti. E enquanto isso, essa viagem acontecia lá do Jardim Planalto até aqui. O Jean recebeu mais uma daquelas. Campo Bom, tá indo. Certo é ele, sem dúvida alguma. Em março a gente discute. Até lá, certo é ele. Foi Estância Velha hoje, já falei? Ou foi ontem? Eu não sei mais, é tanta coisa que o Jean manda que eu não... Campo Bom. Disse que fez uma de 27 pila do aeroporto para Rua de Santo Antônio, aqui no Bonfim. Não duvido que o aeroporto paga bem, às vezes. Isso quando tá voltando de lá. Até vou rever ali os prints de novo. Não lembro se hoje ele foi a Estância Velha, se ele foi a Novo Hamburgo mais cedo. Vou ver isso agora, só um pouquinho. Foi a Novo Hamburgo. Foi hoje a Novo Hamburgo mais cedo. Voltou, não sei como, não me falou. Ele não conta. Se ele volta vazio, ele não conta. Só conta se consegue viagem. E agora tá indo a Campo Bom. E ontem ele foi a Estância Velha. Enfim, já... Eu tenho que trazer ele aqui, não tem tempo dizendo. Sim, né? Fica falando essas merda. Vai viagem de 2 horas. Tem que trazer ele aqui pra ele contar umas histórias. Vai ser mais engraçado do que eu, sem dúvida nenhuma. E vou conversar com ele sobre isso. Descobri esses dias que um dia lá atrás ele bolou a ideia Uber do... esqueci de novo o nome do canal dele. Bolou a ideia
de ter um canal e tal. E daí não foi adiante. Não foi, porque não sei porquê. Não sei porque não foi. Desculpa, mas esses dias eu descobri que no arroba dele ali, do YouTube, dizia lá Uber do Araújo, do Ribeiro, uma coisa assim. O nome dele é Ribeiro, então não é Ribeiro. É um outro sobrenome que não é o Uber do Mota. É isso, Uber do Mota. Uber do Mota. E não foi adiante. Um baita num contador de história. Conta história, se é verdade eu não sei também, né? Ele conta história, impressionante. Tem que trazer ele aqui, fazer uma resenha, umas 2 horas. Acho que é isso que eu vou convidar o Jean, fazer uma live com ele outro dia. Qualquer dia desse. Tá lançada a ideia, Jean. Responde. Não vou nem te mandar o áudio no WhatsApp. Eu sei que tu vai escutar esse vídeo. Tu vê todos, né? Antes de sair de casa. Vamos fazer uma live, eu e tu contando as histórias, né? E o pessoal interagindo contigo, descobrir por que tu faz. Como é que tu consegue esse bando de corrida aí, né? Porque ontem eu tentei, às vezes eu tento, às vezes eu peço pro universo, não vem. Não vem porra não. Por sinal, agora eu tô só de Comfort, tô aqui no Pegasus, já recusei um monte de Comfort, por sinal, pequenininha, 7, 6,98. Aí, tô com 10 pila pra onde? Alegrete. Vamos dar. Pegar sabe onde? Lá na Gomes Jardim. Espero que aquele rosto que tava antes já tenha se acabado. Sabia que tava esquecendo de alguma coisa. É de voltar ali a configuração pro Waze. Essas coisas a gente só consegue fazer sem corrida, né? Saco isso. Tudo do aplicativo do Uber tu faz praticamente com corrida ou sem corrida. Menos essa questão da navegação. Ali tem umas 2, 3 coisinhas que tá dentro do menu configuração do app, que é o único que não funciona em viagem. Eu esqueci, agora tô no Maps de novo. E não é que o Maps o problema é quando no celular aqui, ele não vai automático e fica a tela atrapalhando ali. E fica aquela janelinha flutuante, que eu tenho pavor daquela janelinha flutuante, não sei quem inventou aquilo. Mas enfim, o que eu ia falar? Então a corrida eu tenho que pegar aqui, na Gomes Jardim 201, mesmo na Edplex. Espero que o enrosco que estava antes, quando eu cheguei, tenha se dissipado, né? Mas é difícil, esse horário é bem complicado. Sempre tem um enrosco ali. Pegar o Edson então lá pra Alegrete, bairro Petrópolis, número 50, a placa tá pra mim, ô merda. Tu não tá vendo? Né? Eu passo, pego ele no meio, quem é que vai preso? Para 5 da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o enrosco que eu me referia, só pra não dizer que eu tô exagerando. Aqui, ó. Essa aí era de entrada, tô na Rua Vitória, aquela esquina que tá de entrada, já tem uma SUV aqui, ó. Essa Taos que tá estacionada, ó, o Edson me viu e é tão legal quanto o outro rapaz. Já tá vindo ali, ó. Vocês viram, né? Que delícia, vamos dar um beijo na boca, é um gritão, por sinal, ó. Uma delícia. Edson! Não entra, né? Valeu pela força, já SUV tudo trancando a entrada ali, tia. Meu... Pega a Ipiranga e vai embora. Meu último passageiro foi a mesma coisa, deixei na rua porque o que eu falei ontem, anteontem, sei lá, esses dias são todos iguais. A questão da viagem para terceiro, que pelo menos o passageiro tem que avisar e que isso não é garantia de nada. Zé, a moça mandou mensagem aqui: a viagem é pro meu esposo e tá na frente de casa ele aguardando com o uniforme do Juventude. Beleza, indicou tudo isso. E se esse cara que tá ali me aguardando com o uniforme de Juventude roubou o celular da pessoa que nem viu o nome, que eu sei que é uma mulher, e mandou mensagem pra me enganar? Nunca saberemos, né? Ou talvez eu descubra isso em um outro estágio da minha vida. Mas vou dar uma espiada aqui. Viagem de 20 pila lá para Severo Dores de Comfort. Faz umas 2 horas que eu tô só de Comfort. 15 para 6, recém fechei R$200. Essa é a minha meta, dá 5 normalmente. Cadê ele? Não tem nenhum jogador do Juventude aqui, muito menos torcedor. Cadê ele? Não tem ninguém. Vem ele atrasado com o uniforme de Juventude mesmo. Acho que é jogador do clube. É Fernando? Isso. Tudo bom? Tá aberto o porta-malas aqui, só pode bater no botão. Acho que é jogador. Mas não parece, não tem pinta de jogador pelo menos. Só a fardinha. Depois eu conto.
Baita resenha. O rapaz esse do Juventude, ele é fotógrafo do clube, funcionário do clube do Juventude. E ele tá aqui, trouxe ele pro novo hotel aqui do lado do aeroporto, que ele vai encontrar a delegação do Juventude, que eles estão indo para Buenos Aires jogar com Boca Juniors. É um amistoso aleatório, né? Quando fizeram como quando ele foi comunicado, ele me contando que eles iam jogar, que ele ia ter que ir para Buenos Aires fazer esse trabalho. Você vai fazer o que em Buenos Aires com o Juventude? Você não tá em nenhuma Copa? Não, você tem amistoso contra o Boca. Eles, como assim contra o Boca? Tá feliz da vida agora, dando risada. Por essa trip, enfim. Ele fez uma baita uma resenha. Que pena que a viagem só durou 19 minutos. Poderia ter durado muito mais. Com certeza ele teria, não parou de falar o tempo inteiro. Não teria bastante história pra contar. Agora eu tô no deslocamento, pegar um passageiro aqui que eu não sei quem é, numa rua que eu não vi o nome, só sei que no bairro Anchieta, para levar ali para a Avenida dos Industriários. Estou com espera isso aqui, 15 pila. Nem vi quilometragem, deve dar uns 9 quilômetros, eu acho. Mas só o fato, como eu não vim para o aeroporto, eu não estava na fila, então daqui tem que sair o quanto antes. E sair com 15 pila e me colocar no IAP, né? Daqui a mais ou menos uns 15 minutos, 20 talvez. Tá tudo certo, voltamos pro jogo. Não posso nem falar, respirar na verdade, porque eu tô mijando como se não houvesse amanhã. E já ia pegar o telefone para dizer para vocês que talvez eu não fosse voltar. Na verdade, será que eu volto? Será que eu consigo alguma coisa para voltar? E tocou, mas antes eu preciso mijar. Eu só vim aqui porque eu mirei aquele posto lá. Aquele lá mesmo, que tem no final da Avenida Ecoville. Ou no começo dela, não sei, acho que é no começo, né? Tá diminuindo ou tá aumentando a numeração aqui? 535. Tá diminuindo. Então é o começo da Ecoville, só para não passar batido. Tem o posto no Neymar ali naquela rótula. E depois na sequência eu vou pegar passageiro aqui na Salvador Leão, 25 pilas, para levar de volta pro Travesseiro, na Bordini. Eu trouxe o Miguel numa Comfort adolescente por 25 pilas também, ali de Itajaí, no bairro do Petrópolis. Enfim, bate e volta, gostei. Foi 10 km a vinda, e a volta deve ser em torno disso também, né? São regiões próximas e tal. Chegando aqui no posto Ecoville. Agora, ó, o estagiário mandou mensagem: você está desviando do trajeto. Ok. A partir de agora o cara pode cancelar se ele quiser. Só se ele quiser. Vou embicar aqui, ó. Daí eu já paro dentro do banheiro praticamente. Se estiver aberto, não preciso nem pegar a chave, mas eu acho que tem que pegar. Não, parece que tá fechado. Enfim. Ali então, depois de levar o rapaz, que eu não vi o nome, eu vi que é o rapaz lá pra Bordinho. Cancelou. Tudo certo, né? Tudo certo, vamos assumir o meu BO. Tá com pressa provavelmente. Enfim. Agora eu vou esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Demorou, mas rolou. Por que não foi? Agora sim. Fiz uma de 10 pila, direcionei pro centro, né? Direcionei pro centro do Ecoville pra... Dá pra ficar parado esperando corrida que vai vir só pra Alvorada e pra arredores, né? E veio várias, por sinal. E daí eu direcionei pro centro, tocou 10 pila aqui pro Lindóia, pensei que tá no Lindóia com X ligado, tocou Comfort lá na Ecoville pra vir pra cá por 15 pila. E agora 26. Tô buscando aqui na Presidente Juarez pra Coronel Genuíno. Mas entre a primeira que eu finalizei a ver aqui e essa que eu tô indo buscar agora, deu uns 10 minutos parado no ponto de táxi da Pan-Americana com a Catamarca. Tá lá no Instagram, só para não passar batido. 10 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Mais uma maçaneta bem dada aqui no Shopping Praia de Belas. O moço me deixou esperando ali na área de embarque e desembarque. Estou saindo do shopping, fui olhar o pin dela, tá lá no meio. 8h40 para onde? Andradas 385, vamos dar-lhe, Homero. Só espero que a Cátia não tenha errado. Marcou 14h32, que é no lado direito da Praia de Belas. Só que agora tá fechado esses prédios comerciais, né? Ali é o Tribunal do Trabalho, se eu não me engano.
O pessoal erra, não sabe marcar a saída do shopping e às vezes marca do lado de lá. Daí o cara vai e não tem como voltar. É um retorno de 5 minutos. E não quer atravessar. Enfim, a moça me deixou esperando lá dentro do shopping. Aí tô indo. Passou os 2 minutos, cancelei, vim até a ponta aqui pra não trancar a entrada, embarque e desembarque. A moça veio atrás de mim. Não satisfeita, ela veio atrás de mim depois de eu ter cancelado. Uma coisa que eu reparei, a taxa maravilhosa, que às vezes era mínima de 1,80, até pouco tempo atrás, taxa de cancelamento, né? A mínima era 1,80, às vezes era 2 pilas, às vezes era 3 pilas, dependendo do tempo que a gente levava para buscar. Agora está 1,74. Até isso o estagiário reduziu. Mês de janeiro, né? Taxa promocional de cancelamento para os passageiros. Eles não ficarem tão chateados. Só pode ser isso, né? Olha, o cara na contramão aqui, ó. Bobalhão. Contramão, sem vergonha. Enfim, 9,6, pegar aqui a moça no 1432, vamos ver se ela vai estar ali. Andradas 383. Eu conheço os boi que eu lavo. Sabia que ela estava no shopping. Deveria ter ido lá. Deveria ter me antecipado, sabe? Deveria ter me antecipado. Não fui inteligente dessa vez. Mas eu vou esperar ela, porque só faltam 40 pila para fechar 400, é o que eu vou fazer hoje. Ia sair a 8 pila, depois só falta contar 32. Se eu contar com uma de 20 eu vou voltar para casa. Falta só mais 2 corridas antes da última. Então vamos fazer ele de uma vez, acabar com essa história hoje, tá muito ruim, mais uma vez. Não sei se é ela aqui, a Kátia tá atravessando na minha frente. Mas aqui não é a saída do shopping. É Kátia? Pois diz que o estagiário não tá nos escutando, né? Ou que o estagiário não nos conhece, né? Mais uma vez sobre o algoritmo, como diz o Jean. O pessoal tá me perguntando qual é o destino que ele utiliza para fazer tanta corrida para GPA. Só falta perguntarem qual é o macete que ele utiliza para fazer tanta corrida para GPA. Eu comentei com ele isso e ele disse kkkk. Vou criar um canal, vou cobrar 500 pila para ensinar como é que faz tanta corrida para GPA. É o algoritmo, como diz ele. Tudo é coisa do algoritmo. Ele aceita, ele faz. E o aplicativo vai se acostumando da forma com que ele trabalha, da forma com que eu trabalho, da forma como que tu trabalha. Então aquele tipo de corrida que tu faz sempre, se tu estiver perto de um passageiro, o algoritmo vai te dar preferência. É fato. É o que acontece com o Jean. Tem uma corrida longa na região que ele está, o algoritmo oferece para ele e ele aceita. Não tem mágica. Ontem eu parei, fiquei quase 1 hora destinado para Sapiranga, peguei uma corrida de merda para Caxuxa. Por quê? Porque normalmente eu não faço esse tipo de coisa. Então o estagiário tá cagando se eu quero ou se eu não quero ir. Claro, se tiver faltando motorista, vai me oferecer. Como oferece no final de tarde, nos meses de altíssima demanda, a rodo, né? E eu não faço nenhuma, recuso todas. Já aceita. Esse é o segredo, não tem macete, tá? Não tem destino. Claro, dá pra forçar a barra, dá pra pedir pra ir pra algum lugar. Só que mesmo assim, isso não é garantia nenhuma. E eu fui exemplo ontem. Eu direcionei e não consegui. Mas por que eu tô falando tudo isso agora assim como quem vai a merda? Porque eu falei pra vocês no take anterior que eu ia esperar a mulher, porque eu queria fazer mais 20 pila pra pegar mais uma corrida de 20 pra Zona Sul. Não fiz mais 20 pila. Mas a corrida na sequência da moça que eu deixei na Andradas foi assim a hora que eu peguei ali na hora no 360 pra Vila Assunção, 20 pila. Por que ele mandou essa corrida pra mim? Eu tava lá embaixo nos Açorianos pra deixar a corrida na Andradas, pra deixar passageiro na Andradas a uns 3, 4 minutos de distância de entregar e depois mais uns 3 ou 4 minutos pra pegar essa senhora. Será que não tinha nenhum outro motorista mais perto? Talvez não tivesse. Mas o estagiário sabe que eu paro normalmente esse horário, entre 9 e 10 da noite.
sabe disso. E eu já comentei isso, que eu tenho vindo quase todos os dias pra casa, sem precisar direcionar. Tem dias que eu quero forçar a barra e vim de uma vez. Daí nesses dias eu direciono. Como aconteceu ontem. Ontem eu direcionei para Ipanema porque eu tava passando raiva como se não houvesse hoje no carro. Ontem eu tava passando raiva como se não houvesse hoje. Daí eu comentei ali, o estagiário escutou e me mandou aqui, ó, tema de 20 pila pra Vila Assunção, tá afim? Tô, peguei e vim. Faltou 10 pra minha meta, pra minha mini meta, faltou, mas eu tô indo pra casa, já fiquei off, já peguei a Otto, tô rasgando ela ao meio, já tô visualizando lá no final o cafofo do sol. Enfim, não me surpreendi em nada no dia de hoje, também não me frustrei, isso é mais importante. Ontem eu queria mais, ontem eu precisava de mais, e talvez por isso os dias foram muito similares em relação ao resultado atingido, né? As dificuldades também, o tempo de parada e as corridas, mesma coisa, não mudou em nada. Ontem eu saí querendo mais, me frustrei, sou ansioso, esse é o problema meu, né? Hoje eu saí de boas, não que eu quisesse menos que ontem, não, mas saí de boas e o resultado foi o mesmo. Pelo menos eu não me frustrei, que já é grande coisa, né? Vamos combinar que já é grande coisa. Então tá, feito o Garreto, mais um vídeo, mais um dia finalizado com sucesso, retratado com sucesso. Eu gostei do vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado também. Consegui trazer um drone passando lá na frente, consegui trazer de alguma maneira quase tudo que aconteceu aqui dentro. Só esqueci de contar dos contadores. Coloquei lá no Insta, recebi uma chamada, o nome do passageiro era Contadores. Daí vem o velho, resmungão, não sei o que, teu Daniel, assim, teu carro é um Peugeot? Eu disse, não, é Renault. Ele olhou assim, eu olhei assim, o senhor vai pra Érico, né? Isso. A corrida é pros contadores? Ele disse, exatamente porra nenhuma, falei pra ele. Como contadores? Como é que eu sei quem é que vai embarcar? É homem, é mulher, é 1, é 2, é 3, é 5 contadores? São contadores de quê? De história? Tudo isso eu falei pra ele. Ele usou com os olhos arregalados assim pra mim. O senhor tem razão. Sim, tá na hora de mudar, né? Isso é coisa de empresa. Tu viu que era um velho, que não é? Ele disse, tá ok, tá tudo bem. Vamos levar o senhor ali, tá tudo certo. Mas era uma corridinha curtíssima. Peguei na Nabuco pra levar pra Érico, do lado da 0 hora. Contadores. Coloquei lá no Instagram o printzinho, lá no Stories. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando aqui, a lua tá maravilhosa. Não sei se vocês conseguem ver lá no céu, mas não adianta eu querer mostrar se celular não mostra a lua, né? Dificilmente um celular consegue mostrar o que eu tô vendo em relação à lua. Tá sensacional. E muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo sobre o Jean. Ele foi a segunda vez para nós, voltou, conseguiu em 2 corridas. Pegou uma para Canoa, se não me engano, e depois pegou uma para Coronel Genuíno. Chegou lá não satisfeito, foi fazer plantão na frente do Teatro São Pedro, que ele gosta de parar lá e esperar a corrida. E pegou 50 pila para Gravataí. Isso era 6 horas da tarde. Depois ficou mudo, nunca mais falou nada. Deve estar lá passando raiva até agora. Ou voltou vazio, mas isso ele nunca vai me contar.